Então, vamos começar. Estamos com os slides aqui. Então, antes da gente começar, eu tenho que agradecer a Bind Insight e comentar que eles que viabilizaram essa atividade no Congresso hoje, arcando com as minhas despesas de viagem de Rochester para o Rio de Janeiro. E também preciso dizer que a Bind Insight tem sido nossa parceira, fornecendo reagentes para a investigação do uso de Free Light em Liquor. Então, esse é um estudo que eu coordeno lá na Mayo Clinic e é um conflito de interesse que eu devo declarar antes da gente começar. Muito bem. Então, temos 3 imagens aqui que eu gostaria que ajudam a gente a entender as gamopatias monoclonais. As gamopatias monoclonais, então, têm como característica uma proliferação das células plasmáticas na medula óssea. Vocês conseguem ver o mouse? Conseguem. Então, as células plasmáticas geralmente têm um retículo endoplasmático rugoso superproeminente, pois elas são as fábricas de anticorpos ou de imunoglobulinas do nosso sistema imune. E na imagem da direita, a gente consegue ver essa análise de imunofluorescência, mostrando então as cadeias leves do tipo kappa, que são então fragmentos desses anticorpos produzidos pelas células plasmáticas. E devido a essa superprodução de células plasmáticas, geralmente a medula óssea acaba sofrendo uma supressão. Os outros elementos sanguíneos, principalmente as hemácias, acabam sendo suprimidos. E essa proporção enorme de células plasmáticas acaba ativando os osteoclastos e há uma série de lesões ósseas que pode acontecer. Então, a gente observa essas lesões ósseas em exames de imagens, em raio-x, em ressonâncias, e essas são principais características observadas na gamopatia monoclonal mais conhecida, que é o mieloma múltiplo. Essas lesões ósseas, então, como que o paciente vai aparecer na clínica? Essas lesões ósseas, o primeiro sintoma que pode aparecer é a hipercalcemia, então ter um cálcio sérico elevado. E o segundo, a gente fala que são insuficiência renal, quando pode acontecer o acúmulo desses anticorpos nos rins. E começa a haver, então, uma danificação do tecido renal, dos rins em si. E a anemia, quando há supressão, então, de produção das hemácias. E as lesões ósseas, que também aparecem. Então, a gente mostrou essas imagens características de mieloma, mas as gamopatias monoclonais são várias. Há várias doenças que são resultado dessa produção de uma proteína monoclonal. A mais conhecida, o mieloma, é uma doença maligna que exige tratamento, e a amiloidose, que é causada por cadeias leves de imunoglobulinas, também necessita tratamento quimioterápico. Mas há várias variantes que podem ser assintomáticas. Embora haja essa produção de uma proteína monoclonal das células plasmáticas, não há sintomas ainda. E, embora isso seja assintomático, a gente não classifica essas doenças como benignas. A gente chama essas doenças de pré-malignas, pois são fatores de risco para que haja uma progressão no futuro. Então, essas proteínas monoclonais, elas podem ser, os anticorpos podem ser secretados dessa forma intacta, com 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. Geralmente há excesso de cadeias leves, para que isso não seja um fator limitante na hora que o anticorpo está sendo secretado. E podem ser também doenças onde a célula plasmática entrou em colapso e acaba produzindo somente cadeias leves. Então, há esses tipos de diferenças. Agora, como que o laboratório clínico vê esses pacientes? A gente não vai ver as lesões ósseas e muitas vezes a gente também não vê a medula óssea. O primeiro exame que é solicitado para pacientes que estão fazendo esse diagnóstico diferencial de mieloma é a eletroforese de proteínas. E para um paciente normal, essa eletroforese então terá 5 frações, certo? Albumina, alfa-1, alfa-2, beta e gama. E quando se solicita a imunofixação, essa amostra é então aplicada 6 vezes num outro gel de agarose. E nós temos o antissoro, anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-kappa e anti-lambda. Então, num paciente normal, o que a gente quer ver é essa coloração
homogênea, onde nada se distingue nessa fração gama. Porque, idealmente, a gente tem milhões de anticorpos que vão ter sequências de aminoácidos diferentes e vão ter essa distribuição normal ou gaussiana na fração gama. Por isso que a gente não vê um pico, que a gente tem essa distribuição normal da fração gama. E num paciente com mieloma, a gente enxerga esse pico monoclonal, que é a produção de um clone das células plasmáticas. Então, a gente tem a produção preferencial de um tipo de anticorpo, um tipo de imunoglobulina. E a imunofixação, nesse caso aqui, aponta que essa é um mieloma do tipo IgG com cadeia leve do tipo kappa. Então, essa é um cenário muito distinto, muito difícil de perder um diagnóstico assim no laboratório, é um diagnóstico relativamente simples de se fazer, com 2 exames, quando as características são tão pronunciadas. Agora, como eu falei, há várias gamopatias monoclonais e tem muitas coisas que são mais intermediárias e tem anomalias que não são tão fáceis de distinguir no laboratório. Então, um exemplo é esse caso que um paciente tinha um mieloma múltiplo de cadeias leves. Então, as cadeias leves são bem menores e elas são filtradas rapidamente. Eu vou falar isso um pouquinho depois, mas a eletroforese de proteínas desse paciente tinha só uma pequena abnormalidade aqui, nesse caso ainda era na fração beta, que não é a fração mais comum, onde a gente vai enxergar anormalidades. E foi só na imunofixação que foi possível detectar a presença de uma cadeia leve do tipo lambda. Provavelmente, essa eletroforese de proteínas, se tivesse sido feita sozinha, sem o follow-up, sem o acompanhamento da imunofixação, esse resultado teria sido um resultado normal. E nesse caso, foi preciso ainda uma amostra de urina, 24 horas, mostrando que aquela proteína que estava bem pequenininha no soro, na verdade, ela está toda no rim, está se acumulando então na urina, e lá é que está o grande pico monoclonal desses pacientes que têm o mieloma de cadeia leve, e lá é que foi possível quantificar essa proteína e seguir adiante. Então, precisou-se de 4 diferentes exames para se chegar a um diagnóstico nesse caso. E a gente pode pensar, mas isso é exceção à regra? Quão comum é isso? E na nossa clínica, na clínica de disproteinemia da Mayo Clinic, os mielomas de cadeia leve são quase 20% de todos os mielomas recém-diagnosticados. Então, para a gente que recebe assim, 1.000 amostras, 1.200 amostras por dia, a gente acaba vendo assim, uns 80 por dia desse tipo. Então, qual a distribuição das gamopatias monoclonais na Mayo Clinic? Em 2010, a gente fez uma análise retrospectiva dos pacientes que foram recebidos e tratados lá pelo grupo de hematologia. E um pouquinho mais da metade, então 52% dos pacientes tem essa condição que a gente chamou de pré-maligna, que seria a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, ou MUGOS. Vocês vão me ouvir referindo a essa condição como MUGOS, depois desse slide. E 20% dos casos são o mieloma mais tradicional, e 9% dos casos na Mayo Clinic acabam sendo amiloidose. A Mayo Clinic é um centro de referência, tido como um dos melhores hospitais dos Estados Unidos. Então, a gente recebe muitos pacientes que vão até lá para uma segunda opinião. Então, apesar de a amiloidose ser uma condição rara, a gente acaba vendo muitos casos por causa das dificuldades do diagnóstico e esses pacientes acabam indo até lá. Então, as 3 principais gamopatias monoclonais que a gente vê, a mais comum, o MUGOS, depois o mieloma múltiplo e a amiloidose. E, claro, temos também outras desordens linfoproliferativas e o mieloma latente, que também é um assunto que eu vou abordar nessa aula. Então, temos toda essa gama de diferentes doenças que têm em comum o marcador tumoral imunoglobulinas. Então, apesar de terem essa coisa em comum,
as diferentes imunoglobulinas têm diferentes características. Então, uma vai ser do tipo IgG, outra vai ser do tipo IgA. O IgA pode circular em dímeros ou, às vezes, até em tetrâmeros. Então, o peso molecular dessa proteína vai ser diferente. A IgM é um pentâmero, então é enorme, e as características dessa doença vão ser diferentes das doenças causadas por IgG e IgA. A IgM geralmente causa a macroglobulinemia de Waldenstrom e não mieloma. O mieloma IgM é raríssimo e os sintomas de Waldenstrom são bem diferentes também. E se a proteína monoclonal que está sendo produzida são as cadeias leves livres, então elas têm um peso molecular muito menor e isso tudo vão promover diferenças que um exame só não é suficiente para detectar todas as anomalias que a gente vai encontrar com essas doenças. Então, além dessa diversidade de massas moleculares, cada anticorpo vai ter uma fração que se liga ao seu antígeno, uma especificidade diferente, devido a essa sequência única, e isso vai resultar em um padrão de migração diferente na eletroforese. Então, cada anticorpo tem uma carga elétrica diferente, uma massa diferente, que vão promover migrações únicas na eletroforese. Então, aqui está a imunoglobulina intacta, com suas duas cadeias idênticas pesadas, e as duas cadeias leves aqui, que também são idênticas. As cadeias leves podem ser do tipo kappa ou lambda. Kappa tem 24 kilodaltons, lambda, como circula em dímeros, são 50 kilodaltons, e a imunoglobulina intacta são 150 kilodaltons. 2/3 das nossas imunoglobulinas têm cadeias leves do tipo kappa. Então, a taxa de síntese, a gente produz 2:1, ou 1:8:1. Então, em teoria, 2/3 das nossas imunoglobulinas são do tipo kappa. Mas o metabolismo das cadeias leves livres é diferente. As imunoglobulinas intactas, geralmente elas vão sofrendo ocitose e vão ser recicladas ou degradadas de forma intracelular. E as cadeias leves, não, as cadeias leves elas vão ser filtradas pelos rins. E as cadeias do tipo kappa, como são menores, com 25 kilodaltons, elas vão passar livremente pelo glomérulo e vão ser excretadas mais facilmente. E a lambda, como são 50 kilodaltons, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de passar pelo glomérulo e a taxa de filtração é um pouco mais devagar do que a kappa. Então, essa diferença do clearance, essa diferença do metabolismo, ajuda a explicar por que a gente acaba tendo mais lambda no soro do que kappa, que é o próximo slide que a gente vai conversar agora. Então, o exame que avalia as cadeias leves livres usa anticorpos policlonais, que vão ter como alvo essa parte, que é essa superfície exposta das cadeias leves livres e que não está aparente quando as cadeias leves estão intactas na imunoglobulina. Então, a afinidade dos anticorpos policlonais é 10.000 vezes maior para essa cadeia leve livre do que para a cadeia leve que está junto com as cadeias pesadas. O exame utilizado na nossa prática, ele é um imunoensaio e pode ser medido por nefelometria ou turbidimetria, e o exame é compatível com diversos instrumentos, então pode ser utilizado em diversas plataformas. E quando os estudos foram feitos para definir qual é o intervalo de referência, qual que é o valor normal das kappa e das lambda, das cadeias leves kappa e lambda, então estudou-se uma população que tinha entre 20 e 70 anos e se definiu o intervalo que atenderia 95% da população, para kappa e para lambda. E aqui vocês podem ver então que a lambda, apesar de ser produzida com uma taxa de síntese menor que kappa, a gente acaba tendo mais lambda no soro do que kappa. Então, temos as duas concentrações e um conceito importante, que é importante a gente definir aqui, é o que a gente chama de clonalidade, ou a razão kappa-lambda das
das cadeias leves kappa lambda. Então, esse intervalo, o numerador kappa, denominador lambda, é o único cálculo que é necessário. Então, esse intervalo de referência foi definido como todo o intervalo da população. Então, avaliou-se os resultados de todos os pacientes incluídos no estudo, porque não era interessante falar que alguém tem uma produção clonal de kappa ou lambda, se aquilo estaria definido dentro da normalidade. Então, o intervalo essa range aqui de 0,26 até 1,65 é o intervalo total da população normal. E algumas outras definições que aparecem na literatura, o que vocês podem perceber nos artigos, ou às vezes até em materiais promocionais que a gente vê por aí. Então, a cadeia leve livre envolvida, que é um outro termo utilizado. Por exemplo, para um paciente que tem uma gamopatia monoclonal do tipo lambda, a cadeia leve envolvida seria a lambda. E a cadeia leve livre não envolvida seria a kappa. Então, é a que não faz parte do tumor. No laboratório, o laudo, quando a gente libera o laudo, a gente libera a concentração de kappa, a concentração de lambda e a razão kappa lambda, que vai nos fornecer a clonalidade. Então, para um laudo, mesmo que o paciente tivesse lambda como a sua proteína monoclonal, nós liberaríamos kappa lambda. Agora, os grupos que definiram os consensos para tratamento, para diagnóstico, os grupos que fizeram essas definições decidiram fazer sempre a cadeia leve envolvida no numerador. Então, se for uma lambda, essa é a que vai no numerador. Então, para esse paciente que tem lambda, essa razão, esse resultado que a gente liberou no laboratório vai ser invertido. E na literatura vocês vão ver, então, lambda sobre kappa, ou essa razão de cadeia envolvida sobre não envolvida. É isso que vai aparecer. E uma outra definição menos comum, que a gente fala da diferença, essa aparece na amiloidose e está associada com a taxa de sobrevivência dos pacientes, mas ela é bem menos utilizada e as 4 definições mais importantes são as de cima. Então, quando que a análise de cadeias leves livres é importante? Quando esses exames apareceram, a ideia inicial era usar para amiloidose. Mas quando se analisou uma população de pacientes com mieloma de cadeia leve, se observou que, bem claramente, nós temos kappa no eixo X e lambda no eixo Y, que os pacientes que tinham mieloma do tipo kappa, todos eles tinham essa concentração elevada das kappa, da cadeia leve do tipo kappa. E, da mesma forma, os pacientes que tinham um mieloma de cadeia leve do tipo lambda tinham essa concentração anormal de lambda. Então, aqui em laranja, a gente tem um intervalo normal da população, e é os círculos azul marinho aqui, que é a população normal, abaixo de 70 anos, e em vermelho a gente tem os pacientes acima de 70 anos, que normalmente eles têm uma diminuição da função renal. E aí começa a haver um acúmulo de free light chains, ou um acúmulo das cadeias leves livres, por conta desse dano na função renal. E os pacientes com doenças autoimunes, que geralmente têm uma fração gama elevada de uma forma geral, policlonal, também podem apresentar concentrações elevadas. Mas aí notem que eles apresentam concentrações elevadas de ambas, kappa e lambda. E quando se avalia a clonalidade, ou a razão kappa-lambda, que é essa linha verde, tanto os pacientes acima de 70 anos que têm dano na função renal, ou os pacientes que têm essa produção policlonal de anticorpos, a razão desses pacientes de kappa-lambda é normal. Então, a razão kappa-lambda é um sinal de clonalidade e indica doença. E aqui, esses círculos amarelos, a gente não falou disso ainda, mas há mielomas que, então, o paciente apresenta todas as características clínicas, apresenta as lesões ósseas, apresenta anemia, apresenta envolvimento da medula óssea significativo e tudo é negativo. A eletroforese de proteínas é negativa, a imunofixação é negativa no soro, na urina.
Então, o único marcador que é positivo em 30% dos pacientes que têm o mieloma não secretor é a cadeia leve livre. Então, embora seja somente 30% dessa população, é a única forma de monitorar esses pacientes sem uma biópsia de medula óssea. Esses pacientes que têm o mieloma não secretor, eles vão ser monitorados frequentemente com biópsias de medula óssea. Então, há um espaço grande, significativo para o exame de cadeias leves livres nessa população também. Então, cobrimos um pouco sobre o exame e agora vamos falar sobre tudo que é necessário, sobre todos os exames, o arsenal de exames disponíveis para diagnosticar uma gamopatia monoclonal. Então, é necessário identificar essas proteínas monoclonais e podemos fazer isso através da eletroforese de proteínas, da imunofixação ou das cadeias leves livres, do exame de free light. Precisamos isotipar, precisamos definir o tipo dessa proteína monoclonal, se é IgG, IgA, IgM, e quantificar. Então, temos vários exames também que podem fazer a quantificação dessas proteínas. E a utilidade de cada um desses exames vai variar de acordo com as características da doença. E a gente vai ver isso agora. O Dr. Jerry Katzman, que foi um dos meus mentores, em 2009 ele publicou esse estudo, analisando, acho que foram quase 2.000 pacientes, e eu trouxe a tabela de dados aqui um pouco reduzida para a gente. Então, ele tinha pacientes claramente, clinicamente, com a patologia bem definida, ou era mieloma, ou era amiloidose, ou era o MUGOS. E então, ele decidiu avaliar qual o impacto de fazer 2 exames, 3 exames, de avaliar qual a sensibilidade dos exames individualmente e em painéis. Então, aqui, por exemplo, os pacientes com mieloma, quando foram feitos 4 exames, então soro, a proteínas de eletroforeses no soro, a imunofixação no soro e a urina, sem o exame de free light, detectaram 99% dos casos de mieloma. Quando o free light foi incluído no painel, então quando foram feitos 5 exames, 100% dos casos foram diagnosticados. Então, avaliou-se que podemos eliminar a urina, podemos eliminar uma amostra do laboratório. Coletar urina de 24 horas não é fácil, especialmente para os pacientes mais idosos. Então, a confiança desse exame geralmente é diminuída, não chega no mesmo dia, às vezes demora para a gente receber essa amostra. Então, qual a sensibilidade de um painel de 3 exames? De fazer a eletroforese de proteínas, imunofixação e o free light. Conseguiu-se detectar 100% dos casos de mieloma também. Então, vocês podem notar que nas 3 condições principais, no mieloma múltiplo, na macroglobulinemia de Waldenstrom, que é causada por um aumento de IgM, e na amiloidose, fazer 3 exames é tão bom quanto fazer 5, e a gente consegue eliminar a urina no laboratório. E eu vou falar mais do mieloma latente nos próximos slides e do MUGOS também. O ponto desses slides era dizer que há um impacto significativo para o laboratório de ter menos uma amostra e pode-se reduzir o painel de exames de 5 para 3 para essas condições. Então, vamos começar a falar agora das 3 principais gamopatias monoclonais. Da MUGOS, então essa gamopatia monoclonal de significado indeterminado, o mieloma latente e o mieloma múltiplo normal. Então, antes de 2014, essas 3 doenças, que parecem bem parecidas, elas eram definidas da seguinte forma. A gamopatia monoclonal de significado indeterminado era caracterizada quando o paciente tinha, na medula óssea, menos de 10% de células plasmáticas e a proteína monoclonal na eletroforese era menor que 3 gramas por decilitro. Esses pacientes clinicamente são assintomáticos e não têm os sintomas do tipo CRAB, que, então, se a gente for aqui embaixo tem a legenda que diz que seria hipercalcemia, o dano renal, insuficiência renal, anemia e as lesões ósseas. Então, esses pacientes têm essa doença assintomática que não requer tratamento. E o mieloma era caracterizado por pacientes que têm na medula óssea mais de 10% de células plasmáticas
e tem uma proteína monoclonal no soro maior do que 3 gramas por decilitro, e esses pacientes são sintomáticos, então eles apresentam um ou mais dos sintomas do tipo CRAB descritos aqui embaixo. Para esses pacientes, terapia é necessária, eles vão iniciar quimioterapia, radioterapia, talvez um transplante autólogo de medula óssea, então é um tratamento longo e difícil para esses pacientes. Então, no meio dessas duas entidades bem definidas, tem o mieloma latente. E o mieloma latente era um grupo bem heterogêneo de pacientes, muitos tinham uma doença estável que não progredia, como essa de significado indeterminado, mas muitos deles progrediam muito rápido também para o mieloma. Então, até 2014, esses pacientes, os dois, o MUGOS e o mieloma latente, são condições classificadas como assintomáticas e esses pacientes não eram tratados. Embora a gente saiba que dentro desse grupo aqui existiam pacientes que progrediam muito rápido a apresentar sintomas. Então, essa era a definição até 2014. Isso mudou. Estudos começaram a aparecer, isso já assim na última década, esses estudos começaram a aparecer, que as condições pré-malignas, então o MUGOS, essa de significado indeterminado, ela precede o mieloma. Em virtualmente 100% dos casos, todos os pacientes diagnosticados com mieloma tiveram MUGOS anos atrás. Então, esse estudo aqui é um estudo bem interessante, como eles representaram esses pacientes. São 30 pacientes diagnosticados com mieloma, vermelho é IgG, o verde é o mieloma de cadeia leve ou o mieloma não secretor, e o azul é o IgD, é um tipo bem mais raro de mieloma. E eles conseguiram amostras, às vezes até 16 anos antes do diagnóstico. Esse é um estudo do Instituto Nacional do Câncer em Bethesda, em Maryland. Então, nas diversas amostras que eles acharam desses pacientes, eles queriam analisar, havia presença da gamopatia monoclonal de significado indeterminado e quais os exames que estavam alterados. Então, o círculo vermelho são exames que todos eles eram alterados, eletroforese de proteína, a imunofixação e a cadeia leve livre. O X significa que só o free light que era positivo. Então, houve casos em que foi o indicador mais precoce de que haveria, então, em algum momento, essa progressão. Então, esse foi um dos primeiros estudos que disse que essa condição pré-maligna, MUGOS, e o MUGOS de light chain, ou o MUGOS de cadeia leve, também precede o mieloma de cadeia leve. Então, representado aqui na bolinha verde. E qual é a prevalência do MUGOS? Eu comentei que 52% das amostras que a gente recebe na clínica são pacientes com MUGOS. Então, na população acima de 70 anos, no Olmsted County, é o condado de Olmsted, é onde fica Rochester, no sudeste de Minnesota. É uma área onde 96 ou 97% da população é caucasiana e são aproximadamente 200 mil pessoas. Então, nessa população, aproximadamente 3% da população tem MUGOS. E acaba sendo um achado acidental, quando o paciente vai ao hospital e começa a dizer que tem dor nas costas, que tem fatiga. Então, é um diagnóstico diferencial na anemia e acaba se identificando o MUGOS desses pacientes. E é quase 2 vezes mais prevalente nos homens do que nas mulheres. Então, vamos falar agora do risco de progressão do MUGOS e depois do mieloma latente. Então, o MUGOS pode se converter ou pode progredir a mieloma ou a outras doenças mais sérias, numa taxa de mais ou menos 1% ao ano. Então, aqui está mostrando os anos desde o diagnóstico e a probabilidade de progressão no eixo Y. Então, há uma probabilidade que é constante, ela não muda com o tempo. Então, é uma taxa de 1% ao ano, de uma forma geral, que isso pode progredir para mieloma. Então, o grupo de disproteinemia da Mayo Clinic, encabeçado pelo Dr. Katzman, pela doutora Dispenzieri e pelo Dr. Kyle, eles decidiram avaliar, então, mas quais são os fatores de risco que levam esses pacientes com MUGOS a progredirem para mieloma
tem alguma coisa em especial, tem alguma coisa que pode nos ajudar a monitorar esses pacientes de uma forma mais fácil, mais constante, para que a gente possa prever isso? Então, eles analisaram, a primeira coisa que eles olharam foi o tamanho da proteína monoclonal na eletroforese de proteínas no soro. Então, eles perceberam que os pacientes que tinham uma proteína pequena, em 20 anos, 14% deles, então, tinha esse risco de 14% de progressão depois de 20 anos. E para os pacientes que tinham uma proteína monoclonal um pouco maior, em torno de 3 gramas por decilitro, desses o risco era bem maior. O risco de progressão depois de 20 anos era 64%. Então, esse foi um dos estudos que eles fizeram. E o próximo, então, eles olharam, tem algum isotipo diferente que progride mais rápido do que o outro? Se o paciente tiver IgG, IgA ou IgM, a progressão é diferente? E eles descobriram que é. Então, nesse estudo, eles identificaram que os pacientes com IgA ou com IgM progridem para uma doença maligna mais frequentemente do que os pacientes que têm a IgG. E o IgM não necessariamente o mieloma, né? Seria o Waldenstrom. E o terceiro dado que eles incluíram nessa análise para estudar os fatores de risco foi o exame de Free Light, foi a análise das cadeias leves livres no soro. E o que eles perceberam aqui é que os pacientes que tinham a razão kappa lambda normal eram os pacientes que tinham menor risco de progressão para as doenças malignas. Então, os pacientes que tinham essa kappa lambda muito anormal, indicando uma proteína monoclonal do tipo lambda, tinham maior risco de progressão, e da mesma forma os que tinham essa proteína indicando kappa também tinham maior risco de progressão para as doenças malignas do que quem tinha essa razão normal. Então, a análise multivariada foi feita combinando esses 3 fatores. E isso é o que a gente utiliza hoje em dia na Mayo Clinic como um scoring, para identificar quais os pacientes com MUGOS que vão progredir, ou qual que é a taxa de risco de progressão da doença. Então, ter a razão kappa lambda anormal é um fator de risco, a proteína monoclonal sérica acima de 1,5, e se a gente achar um IgA ou um IgM através da imunofixação, isso também é um fator de risco. Então, se os pacientes apresentam esses 3 fatores de risco, a progressão deles é quase de 2,5% ao ano, o risco de progressão. Se 2 fatores são anormais, essa progressão é um pouco mais lenta. E se todos os fatores de risco são normais, esses pacientes têm uma chance de progredir bem menor. Então, esses fatores de risco esses pacientes podem ser monitorados com menos frequência do que os pacientes, por exemplo, que têm os 3 fatores de risco anormais. Então, nesse modelo de estratificação de risco, aqui incorporando esses três fatores preditivos, se identificou num grupo de pacientes de quase 1.000 pacientes, os que tinham low risk, os que tinham risco bem baixo de progressão, sem nenhum fator de risco, tinham uma taxa de progressão de 2% depois de 20 anos. Então, com um risco de 0,1% ao ano, comparado com os pacientes que tinham esse risco alto de progressão, 27% deles tinham esse risco de progressão de mieloma. Então, esse painel está aqui novamente, quando a gente estava falando de diagnóstico. As cadeias leves livres, a gente deve ter uma medida basal desses pacientes, porque isso vai nos ajudar a identificar os fatores de risco de progressão desses pacientes com MUGOS. E, por exemplo, para um laboratório menor, uma instituição menor que está fazendo uma triagem, que está fazendo um screening desses pacientes, e só tem acessível a eletroforese de proteínas e o exame do Free Light, nós vamos perder aproximadamente 13% do MUGOS, quando a gente não vai avaliar a imunofixação. Mas esse MUGOS, que tem a razão normal, a razão kappa lambda normal, é o de baixíssimo risco. Então, é aceitável que se não se avalie esses pacientes ou que esse resultado seja negativo, porque o risco de progressão é muito menor para esses pacientes. E agora a gente vai falar do mieloma latente, do mieloma múltiplo latente,
que a curva aqui, ou a probabilidade de progressão, ela é maior nos primeiros 5 anos. Esses pacientes têm um risco de progredir de aproximadamente 10% ao ano, de desenvolver o mieloma, ou alguma outra doença associada à proteína monoclonal. E depois desses 5 primeiros anos, então, se não houve progressão nesses 5 primeiros anos, a progressão acaba se tornando mais parecida com a do MUGOS, e acaba sendo de 1% ao ano. Então, o monitoramento dos pacientes nesses primeiros 5 anos é muito importante. E quando se começou a se estudar esses pacientes do mieloma latente, que são esse grupo heterogêneo, que eu falei que uns têm doença mais estável e outros progridem rapidamente, uma das coisas que foi feita foi analisar a razão da cadeia leve envolvida sobre a não envolvida, e aqui a gente vai estar falando só dessa razão. Então, os pacientes que tinham uma razão kappa lambda ou lambda kappa, dependendo do tipo de mieloma maior que 100, 72% desses pacientes progrediam para mieloma em 2 anos. E aqui estão só as características, qual que foi o evento que levou ao diagnóstico de mieloma, então a progressão. Apresentaram lesões ósseas ou anemia, insuficiência renal, a hipercalcemia. Então, esses 72% dos pacientes aqui tiveram esses diversos eventos, que na verdade não foram fatores de risco, mas o que foi um fator de risco para a progressão, então, foi essa razão de cadeia envolvida, não envolvida, acima de 100. Então, e um outro fator de risco que foi observado nessa população com mieloma latente foi a quantidade de células plasmáticas na medula óssea. Os pacientes que tinham uma proporção acima de 60%, que tinham mais de 60% de células plasmáticas, eles também progrediam mais rápido para o mieloma ativo, para o mieloma sintomático, do que os pacientes que tinham menos do que 60% de células plasmáticas. Então, esses 2 estudos da medula óssea e a incorporação do Freelite mudaram a definição do que é mieloma hoje em dia. Então, o mieloma, não há mais necessidade de haver a apresentação de sintomas para que o paciente receba tratamento e seja chamado de mieloma sintomático, que era a nomenclatura mais antiga. Então, esses pacientes, hoje em dia, que têm as células plasmáticas na medula óssea acima de 60%, ou as cadeias leves livres acima de 100, esses pacientes já irão ser classificados como mieloma múltiplo, que requer tratamento. Então, essa que foi a mudança da definição. Saímos do mieloma sintomático, que esperava o aparecimento de danos irreversíveis aos órgãos, para iniciar um tratamento, para agora nós temos essa definição que é baseada nos biomarcadores. Então, e vocês podem notar que o tamanho da proteína monoclonal, que era definido pela eletroforese aqui no MUGOS e no Smoldering, ele não aparece mais para definir o mieloma que requer tratamento. Então, isso foi modificado no final de 2014 e o Freelite, então, passou a fazer parte dessa categoria diagnóstica para mieloma múltiplo. Eu acho que é isso que eu queria cobrir nesse slide aqui. Então, e colocou-se um cap, então a gente colocou um limite, só vai ser um mieloma latente se o paciente tiver menos de 60% de células plasmáticas na medula óssea. E essa mudança na definição, ela foi bem importante, porque há 15 anos atrás não havia as terapias que nós temos hoje, que têm menos efeitos colaterais. Então, os pacientes que a gente sabe que vão ter um risco de progressão muito alto, que vão desenvolver sintomas logo em 2 anos, eles têm mais chance de receber um tratamento, né, às vezes com 2 anos de antecedência, quando o sistema imune deles está mais forte. Então, eles têm mais chance de lutar quando tem essa doença que até hoje é considerada incurável, né? Então, inicia-se o tratamento mais cedo para esses pacientes hoje em dia. Então, a nova definição no final de 2014, que foi criada por esse grupo internacional que trabalha com mieloma, que a gente chama IMWG, continua definindo ou aprimorou a definição de hipercalcemia. Então, é um cálcio sérico acima de 1 miligrama do valor de referência ou acima de 11.
O dano renal é classificado como uma taxa de filtração glomerular menor do que 40 ml por minuto, ou uma creatinina absoluta maior do que 2 miligramas por decilitro. A anemia, uma hemoglobina menor do que 10, ou menor do que 2 gramas do valor de referência. E as lesões ósseas, então, são caracterizadas por osteoporose, com fraturas de compressão, ou então a evidência de uma ou mais lesões ósseas em exames de imagem. E o que foi adicionado, que é completamente novo nessa guideline de 2014, são esses 3 biomarcadores de malignidade. Então, se o paciente apresentar um ou mais desses marcadores, é o classificado, então, como mieloma que requer tratamento, mesmo na ausência dos sintomas CREB, que a gente cobriu no slide anterior. Então, são essas 60%, acima de 60% de células plasmáticas, a cadeia leve envolvida, a razão de cadeia leve envolvida acima de 100, ou então mais de uma lesão óssea na ressonância magnética, se o paciente não tiver sintomas. Então, essas 3. E eu acho que o importante dizer aqui é que todos esses estudos foram feitos com o exame que usa os anticorpos policlonais, com o Freelite. Então, os resultados obtidos com a análise de cadeias leves livres por outros fornecedores, não há os mesmos estudos, não há o mesmo grau de evidência, e como os anticorpos são diferentes com os diferentes fornecedores, os resultados não são intercambiáveis. Então, é um pouco difícil de estimar ou de achar os mesmos valores para reagentes de outros fornecedores. E eu queria também focar na diferença da análise de cadeias leves livres versus a medida de cadeias leves totais, que é um exame que geralmente a gente faz na urina, né? A gente analisa lá na Mayo Clinic cadeias leves totais em urina, e a gente está analisando, então, as cadeias leves que estão unidas, as cadeias pesadas, então na IgG, na IgA, na IgM, por exemplo, mais as cadeias leves livres. Enquanto a cadeia leve livre é a única coisa que a gente está medindo. Então, os valores de referência são diferentes, a sensibilidade dos exames são completamente diferentes, e a análise de cadeias leves totais não faz parte de nenhum consenso, não faz parte de nenhum guideline, e para a urina, o exame preferencial ainda é a imunofixação, é o exame mais sensível para a detecção de cadeias de proteínas monoclonais na urina. Então, aqui é o exame que no Brasil a gente está chamando de Freelite. Então, o kappa e lambda são 2 ensaios individuais e a gente consegue fazer o cálculo da cadeia leve livre, kappa lambda, razão kappa leve livre, e o fornecedor é a Binding Site. E há outros fornecedores, então, que fazem a análise de cadeias leves totais, e há também outros fornecedores que fazem a cadeias leves livres, mas os resultados não são intercambiáveis. Então, nós cobrimos até agora o papel das cadeias leves livres no diagnóstico de gamopatias monoclonais, que as cadeias leves livres e com eletroforese, elas vão nos dar uma maneira sensível e eficiente para diagnosticar as gamopatias monoclonais e vão nos ajudar a estratificar, a nos dar fatores de risco de progressão e determinar quem são os pacientes que têm muito baixo risco de progredir e os pacientes que têm alto risco de progressão para a doença maligna. Então, qual é o impacto disso no laboratório? Para o diagnóstico, é possível reduzir o painel de exames para 3, para termos uma amostra somente de soro no laboratório, não sendo mais necessário urina, a não ser que a amiloidose seja um diagnóstico altamente diferencial, ou esteja participando do diagnóstico diferencial. E se a queixa for mieloma, se tiver sintomas clínicos de mieloma ou CREB, então provavelmente a eletroforese de proteínas e o exame de Freelite são suficientes para o screening desses pacientes. E para prognóstico, o paciente que tem o mieloma latente, que tem a razão envolvida, não envolvida, acima de 100, progride muito rapidamente e hoje em dia é caracterizado como mieloma, mesmo na ausência de sintomas, e nos ajuda também para a progressão da gamopatia monoclonal de significado indeterminado. E agora a gente vai entrar na parte de monitoramento. Então,
para os pacientes que apresentam esse pico monoclonal grande, evidente na eletroforese de proteínas, quando se inicia o tratamento desses pacientes, a ideia é que esse pico monoclonal diminua, até que a gente não tenha mais doença residual. Então, e o cálculo dessa proteína monoclonal, eu sei que todo mundo aqui é de laboratório, mas a gente precisa de uma análise que meça a proteína total, e então a gente, né, com a fração relativa aqui de quanto que era esse pico monoclonal, a gente consegue calcular essa concentração. Quando a proteína monoclonal está muito reduzida e ela chega a ser menor do que 1 grama por decilitro, a gente começa a ver uma grande variação, então tem muita imprecisão nesse gating, então nessa definição dos gates de cada fração e do tamanho da proteína monoclonal. Então fica mais difícil monitorar os pacientes que estão próximos, então que tem essa proteína monoclonal menor agora após o tratamento. E fica mais difícil por causa da imprecisão analítica que é observada nessas medidas. Então, proteína monoclonal pode ser difícil de mensurar em algumas situações. Se ela for maior que 3, o que acontece para os laboratórios que ainda fazem o gel de agarose é que o corante que a gente usa, como a C-Blue, que a gente usa para fazer a coloração do gel depois, a gente acaba observando uma saturação do corante. Então, uma proteína que a gente quantita ou faz uma quantificação de 4, às vezes no gel, se a gente for fazer a nefelometria, se for fazer uma imunoglobulina total, IgG, por nefelometria, esse valor vai ser 5. E isso acontece por causa dessa saturação, que a gente observa principalmente com a IgG. Tem um artigo também publicado pelo nosso grupo que conta um pouco melhor essa história. E se a proteína, então, for menor que 1, a quantificação através da eletroforese de proteínas pode ser altamente variável e imprecisa. E, além disso, a gente pode observar que algumas proteínas monoclonais migram com outras proteínas na fração beta. Então, e às vezes até na fração alfa-2. Então, isso pode também dificultar, geralmente são proteínas bem menores, difíceis de visualizar, mais difíceis ainda de fazer a quantificação. E quando está se monitorando o mieloma múltiplo, existem vários critérios que a gente chama de resposta mínima, resposta parcial, resposta completa, resposta estrita ou progressão. E essa análise, como o paciente está respondendo, ela é baseada no laboratório. Então, ela é baseada nos exames que nós realizamos diariamente. E, então, os consensos definiram que, por exemplo, para uma resposta parcial, é necessário que a imunoglobulina envolvida, que a gente observe uma redução de 50%. E que, por exemplo, na urina tenha uma redução maior do que 90% daquele pico monoclonal, para que se considere isso uma resposta parcial, por exemplo. E uma resposta completa significa que não conseguimos mais visualizar nada no soro ou na urina. E também tem a medula óssea também está normal, com pouco envolvimento de células plasmáticas. E a resposta estrita, então, é quando o paciente ainda normaliza a razão kappa lambda, quando esse valor agora volta normal, por exemplo. Então, são vários critérios baseados na série de exames que nós realizamos. E a maioria dos pacientes vai ser monitorado por um painel de exames. E por que foi definido esse 50%, 90%? O que levou o grupo de disproteinemia, o grupo de trabalho com mieloma a definir isso? Bom, todos os ensaios, nós sabemos, têm uma imprecisão analítica. Então, esse estudo de 2011, também do Dr. Katzmann, ele escolheu um grupo que tinha uma doença estável, então que eles não estavam evoluindo e também não estavam melhorando, não estavam em remissão. E ele analisou, então, 148 amostras de diferentes pacientes e percebeu que a imunoglobulina G, quando a gente analisa por nefelometria, só internamente nas amostras séricas desses pacientes tinha 13% de variação. E a proteína monoclonal medida pela eletroforese de proteínas, 8%.
a urina 35% de variação. E o Free Light apresentou quase 30%, ou 28% de variação. Então, mostra que há uma variação biológica também, não somente analítica, mas biológica, quando se analisa diversas amostras de pacientes que estão em condição estável. Então, o cálculo que foi feito a partir desse estudo foi o cálculo da imprecisão total, que combina a imprecisão biológica com a imprecisão analítica do exame. E se houver, então, se a proteína monoclonal for maior que 1, então for maior que 1 grama por decilitro, a proteína monoclonal pela eletroforese é o melhor jeito de monitorar esses pacientes, porque aqui tem menor imprecisão total. Agora, se não for isso, e se a cadeia leve envolvida for maior que 100, por exemplo, é uma escolha que pode se fazer para monitorar o mieloma múltiplo. Então, aqui estamos mostrando qual que é a mudança necessária em cada exame para que se tenha significado nas diferentes... Eu cortei um pouco essa tabela aqui, mas o que eu quis dizer assim, para que seja uma mudança, uma resposta significativa, então, para avaliar a proteína monoclonal na eletroforese, 20% de diferença é necessário. Então, se nós pedimos 1 uma vez, ou vamos colocar maior do que 1, se medimos 2 e depois medimos 1,6, é uma diferença maior que 20%, é uma mudança significativa. Agora, se a gente está avaliando 2, 1,9, 1,8, não necessariamente isso é considerado uma resposta, ou uma resposta parcial, por exemplo. E da mesma forma para os outros marcadores. E a cadeia leve envolvida, ela precisa de uma mudança de pelo menos 50%. Então, se a gente tem 10, tem que reduzir para 5, ou se tem, aqui, a gente eu estou acostumada com miligramas por decilitro. Se tem 150 e muda para 100, aí é considerado uma resposta significativa também. Então, o impacto disso para o laboratório significa também que para as gamopatias monoclonais, que a gente chama de oligosecretórias, que incluem a amiloidose, ou esse mieloma não secretor, ou doenças renais que têm acúmulo de cadeias leves, é necessário, é possível monitorar esses pacientes usando as cadeias leves livres, e é necessário que haja pelo menos 50% de mudança para uma resposta parcial. E esse critério pode mudar para que a urina ou as cadeias leves livres no soro possam ser usadas para monitorar principalmente essas gamopatias monoclonais que a gente chama de oligosecretórias. E eu tô vendo que eu estou com pouco tempo aqui, mas eu ainda tenho essa parte do monitoramento das proteínas monoclonais que migram na fração beta para cobrir. Eu vou acelerar um pouquinho e essa parte é um pouco mais simples também. Mas esse exemplo aqui está mostrando uma fração beta um pouco aumentada na eletroforese de proteínas. Então, a gente vê que ela está um pouco mais forte aqui, mas não sei se eu chamaria isso de anormal. A gente chama uma fração beta anormal, lá na meio, quando a beta está acima de 2 gramas por decilitro. Essa aqui está um pouco assim, está borderline, está equívoca para a gente definir. Mas a imunofixação aponta a presença de uma IgA kappa. Então, há clonalidade, há uma proteína monoclonal se escondendo aqui embaixo dessa fração beta. E, mais uma vez, se não tivesse sido pedida a imunofixação, poderia ter passado despercebida. E há uma diferença grande. Aqui, se fossem as mesmas unidades, 15 gramas por litro da fração beta, somente 5 foi quantificado no exame de IgA total por nefelometria, por exemplo. Então, 2/3 da fração beta não são proteína monoclonal. E para auxiliar nesse tipo de diagnóstico, apareceu recentemente, nós implantamos faz 2 anos lá na Clínica Maio, o exame que a gente chama de Heavy Light. Então, o Heavy Light, ele tem anticorpos policlonais também, há essa junção aqui entre a cadeia leve e a cadeia pesada, e permite que a gente meça os pares. Então, ele vai nos fornecer a quantidade de IgG kappa, por exemplo, o IgG lambda, a IgA kappa, o IgA lambda. Então, a gente pode fazer essa medida. E, então,
muito parecido com o Free Light, a gente pode ter a cadeia leve, eu vou chamar de HLC aqui, mas seria a cadeia leve pesada, envolvida, como a gente cobriu com as cadeias leves livres. Isso nos dá uma ideia de concentração. E a razão de cadeias leves pesadas vai nos dar uma ideia de excesso clonal, de clonalidade, assim como a razão kappa lambda das cadeias leves livres. Então, esse estudo foi feito, por exemplo, com 518 pacientes com mieloma e depois com quase 1.000 pacientes que tinham MUGOS. E a gente avaliou qual a positividade do exame Heavy Light para esses pacientes. Detectou 97% dos pacientes com mieloma IgG ou IgA e 45%, 89%, 90% dos pacientes que tinham MUGOS. Então, esse estudo foi determinante de dizer, bom, parece que o Heavy Light não é sensível para o diagnóstico de gamopatias monoclonais. A gente precisa continuar utilizando a eletroforese de proteínas, as cadeias leves livres, a imunofixação. Mas para o monitoramento, pode o Heavy Light nos ajudar? Pode ele fornecer outras informações ou substituir a quantificação, por exemplo, que a gente usa com nefelometria e a imunofixação? Então, a gente fez um estudo com 30 pacientes com mieloma do tipo IgA, que migrava nessa fração beta, então, um mieloma que estava escondidinho, e os pacientes tinham entre 3 e 5 amostras séricas depois do tratamento, e a gente analisou a proteína de eletroforeses no soro, imunofixação, a quantificação de IgA total e o exame do Heavy Light. E avaliamos qual a sensibilidade do exame para detectar abnormalidade, para quantificar e para confirmar se havia clonalidade. Então, nas amostras de diagnóstico, o exame apresentou uma sensibilidade muito parecida com a imunofixação. Das 30 amostras, detectamos 29 e a imunofixação detectou todos os pacientes. E nas amostras após tratamento, notem aqui que só 40% dos pacientes tinham a IgA total elevada e 56% tinham aquela imunofixação positiva e o Heavy Light detectou 54 comparado com 56 que foram detectados por imunofixação. Então, mostrando que tem um papel, que um exame poderia substituir a imunofixação e a quantificação de IgA total. Então, aqui são as análises mostrando que a quantificação que o Heavy Light nos dá é muito parecida com a quantificação do IgA. E quando há o M-spike, quando tem a proteína monoclonal quantificada, também é bem parecida a quantificação. E isso foi confirmado em outros estudos um pouco maiores do que o nosso, com 157 pacientes. Quando há redução da proteína monoclonal através da eletroforese de proteínas, nós também observamos isso com o Heavy Light. E aqui nas nossas amostras séricas estamos mostrando que a amostra diagnóstica e as séricas, né, então que as mudanças são acompanhadas, tanto o Heavy Light quanto o M-spike, eles vão na mesma tendência. Então, podem ser utilizados de forma intercambiável para o monitoramento do paciente. Então, nesse estudo retrospectivo, a sensibilidade do exame é parecida com a imunofixação e fornece quantificação dessa proteína monoclonal IgA e nos ajuda ainda a identificar a clonalidade e quantificação, o que a imunofixação não nos dá, só vai dizer A, IgA, kappa, mas não necessariamente quanto, certo? E então, queria mostrar para vocês um laboratório de imunologia clássico, onde a gente tem diversos aparelhos de eletroforese. Ainda fazemos eletroforese em gel na Mayo Clinic. Essa aqui é uma fotografia do nosso laboratório. Então, são instrumentos, são equipamentos de baixo rendimento. A gente ainda mantém os históricos dos pacientes manuais. Então, cada vez que a gente recebe um paciente que a gente já viu antes, a gente tem que puxar o histórico clínico desses pacientes. E para a urina, tem um desafio que é a concentração da urina antes da eletroforese de proteínas, antes da imunofixação, que é um processo caríssimo. Nós temos uma pessoa dedicada a fazer isso o dia inteiro. Então, é um processo também de baixo rendimento no laboratório. E muito em breve, a gente vai estar sendo confrontado com novas demandas analíticas. Nos Estados Unidos já é aprovado o uso de anticorpos monoclonais para terapia.
O Darzalex, por exemplo, é um anticorpo e a gente acaba enxergando esses anticorpos monoclonais que são terapia para mieloma na eletroforese de proteína. Isso não pode ser confundido com doença. Então, vamos precisar de exames diferentes para ajudar a monitorar esses pacientes e para definir resposta nesses pacientes que estão sendo tratados com essas terapias monoclonais. Então, em resumo, nós mostramos que um painel de eletroforese de proteínas, imunofixação e cadeias leves livres é sensível, é um trio sensível para screening dessas doenças, que o Free Light pode ser um marcador prognóstico de progressão e também pode ser para o smoldering, para o mieloma latente. Também é um risco de progressão para a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que a mudança, né, da concentração de Free Light pode ser usada para monitorar terapia, e o Heavy Light também pode ser utilizado para monitorar proteínas que migram na fração beta, dando uma ideia de quantificação e clonalidade. Então, essas são as mensagens que eu queria deixar para vocês. Eu queria agradecer à equipe com quem eu trabalho, os dois outros co-diretores do laboratório, o Dr. David Murray e a Melissa Snyder. Eu trabalho com eles no dia a dia, aprendo muito com eles. E o Dr. Kyle, que foi o fundador do Laboratório de Proteínas Especiais na clínica na década de 60. O Dr. Katzman, que também foi um dos meus mentores, ele se aposentou agora em 2014. Doutora Dispenzieri, uma hematologista super competente, que trabalha com a gente no laboratório também uma vez por semana. E essas aqui eu digo que são as 3 loiras do laboratório. Elas são nossas dedicadas tecnólogas que nos ajudam a desenvolver novos exames, nos ajudam nos projetos. Então, a Carrie, a Mindy e a Paula estão aqui também, porque muitos dos dados que nós apresentamos são gerados por elas. E queria também agradecer a comissão organizadora do Congresso. É um prazer estar aqui novamente. Agradecer ao Dr. Carlos Eduardo Ferreira, o presidente da Comissão Científica do Congresso, e agradecer também a Bioinsight do Brasil, o Fúvio, o Faco e a Eliara Soares, que me acolheram e me proporcionaram a oportunidade de estar aqui hoje falando para vocês. E agradeço também ao Dr. Gastão pela apresentação no início.